Esse efeito positivo e negativo é importante a gente comentar mais, porque geralmente a gente pensa na ansiedade como uma coisa negativa da qual a gente quer se livrar, né? E quais os pontos positivos, então, que isso pode trazer pra gente, que geralmente a gente não para refletir sobre isso. Sim, eu costumo brincar que eu trago sempre a ideia da ansiedade como uma aliada, né? Na maioria das vezes as pessoas falam como vilã, querem se livrar de todo jeito da ansiedade. Mas depois de tantos anos trabalhando, eu vejo como que existe uma inteligência no processo da ansiedade do nosso organismo. Ele é um movimento de saúde, um movimento de sobrevivência, né? Então, assim, eu digo que eu tenho muito respeito pelos sintomas da ansiedade. Eles são desencadeados dentro de uma lógica que serve para nos proteger, até dentro do próprio mecanismo da ansiedade, né? Então, assim, para definir, entender melhor como que ela pode ser positiva, a primeira coisa é entender que ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. Então, partindo desse pressuposto, não tem como ser ruim. Algo que foi construído para defender a nossa sobrevivência, por si só já é algo positivo, né? E a gente precisa entender e respeitar isso. Quando que deixa de ser positivo? Quando isso está para além dessa função. Quando está exagerado ou a gente começa a ativar o sistema numa situação que a gente não está em perigo, né? Uma outra questão é que quando a gente está em ansiedade, a gente entra num processo tanto de aceleração, como também num processo de alerta, de vigilância. E isso tem tudo a ver com produtividade, né? Quando você está produzindo, trabalhando, se você está disperso, a chance de você cometer um erro ou a chance de você ser displicente aumenta, né? Então, em algumas profissões, né? Por exemplo, eu trabalhei na aeronáutica muito com os alunos de controladores de tráfego aéreo. A gente pensar num controlador de tráfego aéreo com 0 nível de ansiedade, você tem uma pessoa dispersa no trabalho. Então, é um ambiente que naturalmente ele é estressante, ele é ansiogênico, mas é porque isso requer do profissional um estado de alerta e vigilância. Faz parte daquela função estar ligado naquilo. Exatamente. E sem um nível de ansiedade suficiente para ele trabalhar, né, que não vai comprometer a produtividade, mas que vai mantê-lo em vigilância e alerta, ele vai tender a produzir muito melhor. E quando eu não tenho ansiedade, né, dentro desse aspecto do que é positivo na ansiedade, eu me coloco em situação de risco com mais frequência, eu me coloco mais vulnerável, né? Que é aquela pessoa que não mede risco, vai na Dutra aí a 200 km por hora, né, exagerando, mas que não entende que existe um risco e se ela se envolver nesse perigo, ela tem um risco de morte muito maior do que uma pessoa que tem um pouco de receio de velocidade, vai ser mais precavida nessa questão de estar diante do perigo, né? Então, a ansiedade, ela está muito ligada a essa questão da sobrevivência, do alerta, de você estar atento às oportunidades também. Tem até isso de um acidente estar muito mais ligado àquele motorista experiente que está seguro, está tranquilo na direção do que aquele mais atento, né? Então, aí é um caso onde a falta desse estado de alerta faz falta e pode até provocar acidentes. É legal falar, você falando da ansiedade e de como ela pode trabalhar a nosso favor. Então, a ideia aqui é o controle, né? Nem para mais e nem para menos. Mas o que chama a atenção de muitas pessoas é quando já chega naquele estado da ansiedade atrapalhar. Então, como é que eu consigo controlar para voltar a esse nível onde ela tá sendo minha aliada e me protegendo de situações onde eu preciso estar alerta? Só para fazer um comentário dentro do que você falou aí dos riscos de acidente, né? Isso vale para a direção e vale para uma série de outras coisas, como na parte profissional, né? Eu sempre tenho ansiedade quando eu vou atender uma pessoa pela primeira vez, porque isso me coloca numa situação de vigilância e de estar atento àquela pessoa para fazer o meu melhor trabalho. Se eu entro num estado de, eu sei tudo e eu dou conta de qualquer coisa, a chance de eu ir mais displicente para aquilo e não conectar com aquela pessoa, não dar conta de fazer o melhor trabalho aumenta. E vale para vários profissionais, né? Como você falou, do motorista experiente, às vezes um pedreiro experiente é aquele que tem mais chances de ter um acidente de trabalho, né? Eu conheci casos da pessoa que perdeu alguns dedos por conta de acidente de trabalho, porque estava displicente, né? Eu trabalho há 15 anos com isso. E aí a pessoa perde um certo respeito pela ferramenta e isso a coloca em situação de risco maior, né?